Alô, alô, opa! Cheguei, como é bom chegar. Chegar com a nossa linda história da meia-noite de hoje. É uma maravilha poder te envolver nesse abraço gostoso, né? Tem muita gente que já está esperando o abraço sonoro. Então, ó, lá vai, hein? Abraço sonoro gostoso. Agora, depois do abraço, eu vou dar o reco-reco. Isso aqui é o reco-reco na costela. Aí, sentiu-se abraçada? Ó o reco-reco na costela, ó. Sentiu-se abraçado? Que beleza, que bom. Você tá me ouvindo onde? Na caminha? Lugar gostoso de ouvir, hein? Na caminha tem muita gente que ouve no trabalho, você no hospital, você no hotel. Onde você trabalha, afinal? Na loja, na oficina de costura, no ateliê. Tá me ouvindo, de repente, à frente do computador e ainda trabalhando, na cozinha, como faxineira, como diarista. Alô, caminhoneiro, alô, taxista. Alô, meu irmão do táxi, tudo bem? E os caminhoneiros, que são tantos. Um deles, inclusive, é um grande representante dos caminhoneiros, ele é carreteiro e integra aqui o nosso time, né? É nosso assinante, faz parte da nossa família. Por falar em assinante, e então, você pode ser nosso membro aqui do canal? Ah, que honra será para mim. Uma honra muito grande. Se você puder ser membro do nosso canal, eu vou ficar muito grato mesmo. Aliás, por falar em gratidão, grato eu estou e sou a todas as pessoas que simplesmente entram aqui para ouvir uma história. Já está me ajudando bastante a pessoa que faz isso. Demais. Está ajudando muito. Mas quero também agradecer aquelas que dão um plus a mais, uma ajuda a mais. É o caso da Sandra Jesus Viana. Ela virou assinante há zero days, como diz o YouTube, né? Sandra Jesus Viana. É VIP a Sandrinha. Puxa, Sandrinha, obrigado, meu amor. Ela está fazendo a estreia dela e ela é VIP. Ô, Sandra, inspirado em você, Sandra de Jesus Viana, quero convidar a quem puder ser membro do canal que venha. Sabe quanto que custa para ser um assinante premium? R$ 6,99 por mês. Eu sei que é muito pouquinho, mas também reconheço que muitas vezes isso pode fazer falta para uma pessoa, para uma família. Então, não. Se vai fazer falta, não precisa. Já basta o que você me dá, que é o teu carinho, o teu amor e estar aqui no canal. Isso já é um grande presente para mim. Agora, quem puder, seja bem-vindo. E dentro do canal, nas classificações para que se torne membro, existe o Premium, existe o VIP e tem gente que é diamante. Aí a ajuda é muito grande. Muito obrigado, Sandra Jesus Viana, meu amor, muito obrigado. Ivone Vierne. Ivone, você está bem, Ivone? Ela já era assinante, isso me deixa tão honrado, e ela voltou a ser assinante. Ivone, muito obrigado. Music Fest Tub, voltou a ser assinante há 2 dias. Alô, Music Fest, muito obrigado, viu? Não diz aqui o nome, eu sei que é um cidadão, mas muito agradecido a ele. E a Regina Sintra, fecha os olhos e Sintra, um beijinho agora. Ô, Regina Sintra, obrigado por tudo. Beijos para você também. Verônica Fogaça também faz parte. Gente, o time é grande, que bom que seja assim. Paulinho, como é que eu faço para ser membro do canal? Abaixo do nosso vídeo, todas as instruções do YouTube para que você possa ser membro do nosso canal. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Existe também, ao lado do título da história, um telefone. Esse telefone que eu publico ali, ele é o nosso WhatsApp. Vem de Zap, vem você de Zap. Muita gente tem vindo de Zap. Que bom, né? E eu fico também muito feliz. Dentre essas pessoas que estão vindo de Zap, eu quero destacar aqui algumas que mandaram até recadinhos para mim. Geralda, amiga de São Paulo. Ô, Geralda, fala, meu amor, fala, Geralda, quero te ouvir, Geralda. Oi, Paulinho, eu sou Geralda de Ibiúna.
Eu te ouço há muitos anos. Geraldo. E te acompanho, aonde você vai, eu tô te acompanhando. As suas cartas são lindas. Obrigado, Geraldo. Eu não perco uma carta. Um abraço, Deus que te abençoe, que te proteja. E você continue assim. Obrigado, Geraldo. Um beijo, viu, Geralda? Além da Geralda, eu quero agradecer também a minha querida Ivete. Ivete é de Mauá, né, Ivete? Bom dia, Paulinho. Eu adorei a história de hoje, Segredos Corações. Coitada dessa moça, né? Tá difícil pra ela, né? A mãe dela parece ser uma ótima pessoa. Namorada, não sei se é, né? Ou não. Mas eu adoro todas as histórias, principalmente as sobrenaturais. Beijo, Ivete, aqui de Mauá. Obrigado, Ivete. Bom dia, Paulinho. Minha mãe acabou de falar essa história. Ela falou que também é uma história sobrenaturais, que é a história da meia-noite, né? Tchau. Tem uma criança com ela também. Eu acabei não entendendo o nome dele. É um menino, né? Acabei não entendendo o nome, Ivete. Depois você me diz o nome. É teu neto? Deixa eu ver aqui, olha. Fala aqui, ó. Histórias, principalmente as sobrenaturais. Beijo, Ivete, aqui de Mauá. Deixa eu ver. Bom dia, Paulinho. Minha mãe acabou de falar essa história. Ela falou que também é uma história sobrenaturais, que é a história da meia-noite, né? Tchau. É minha mãe, né? Ele falou minha mãe. Obrigado, garotinho. Obrigado, um abraço pra você. Obrigado pelo carinho. Mais gente falando comigo, isso é muito bom. Oi, Paulinho. Bom dia. Tudo bem? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Amém. Essa pessoa maravilhosa que você é. Te amo, Paulinho. Obrigado, Gosto querido. das cartas. Gosto muito. Você me ajuda no trabalho do dia a dia. Você está sempre ao meu lado me ajudando. Obrigado. Você é um anjo de Deus. Obrigado, Cecília. Paulinho, eu queria pedir para você pedir para dona Elza. Eu escuto que ela faz orações para as pessoas. Ela é uma pessoa muito abençoada, um anjo de Deus, uma pessoa maravilhosa. Eu fico até emocionada em falar. Tadinha. Mas eu peço para você pedir para ela orar por mim. Meu nome é Cecília. Orar pela minha família e orar pela minha irmã, que a minha irmã está fazendo um tratamento de câncer, sabe? E eu tenho fé em Deus que ela vai ficar curada. Então Amém. Eu peço que a dona Elza ore por ela também. O nome dela é Helena. Ore por toda a minha família. Obrigado. Deus, fica com Deus. Um abraço para dona Elza, um beijo, um abraço carinhoso para você também. Agradeço demais. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. É Cecília Oliveira, o prefixo dela é 19, e a irmã dela, Helena, né? A Helena que está lutando contra esse câncer e será a vencedora. Olha, saiba você, viu, Cecília, que todas essas mensagens, a minha querida Mariana, da nossa equipe de produção, já encaminhou para a dona Elza. Dona Elza já recebeu. A dona Elza tem um caderno, e nesse caderno a dona Elza inscreve os nomes. Não é que ela só escreve. A pessoa fica inscrita lá no caderno da dona Elza, tá? Com todo carinho a gente faz isso, com todo amor, por todos vocês. Perfeito? Então, olha, continue participando. E tem gente que às vezes quer apoiar o canal. Ô, Paulinho, eu quero apoiar o teu canal. E como é que eu faço? Esse telefone, que está bem ao lado do título, ele também é uma chave Pix. E eu queria muito agradecer a você que tem feito isso, enviado um Pix aqui para o canal, e é de uma ajuda tão grande, muito obrigado mesmo, viu? Então ele também é chave Pix, querendo nos ajudar, vai ser uma ajuda muito importante para o canal. Obrigado por tudo e um beijo para vocês. Gente, isso posto, eu vou para a história da meia-noite de hoje, que é bastante impressionante. Tenho certeza que vocês vão amar a história que eu tenho para contar hoje, ok? Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar.
Começou. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Zósimo Alexandre Souza. E tudo o que aconteceu na minha vida foi após as eleições para prefeito de 1982. Na minha cidade, ganhou o prefeito da oposição. E coube a esse prefeito, a mudança do cemitério velho para o novo. Só que tinha um monte de promessa que ele havia feito para os seus eleitores, e para cumpri-las, ele teve que contratar bastante gente para trabalhar na prefeitura. Então o que ele fez? Ele contratou muita gente para trabalhar lá no cemitério novo. E gente com pouquíssima ou quase nenhuma experiência para assumir o posto no cemitério. Resultado: então esse prefeito novo levou todo mundo para trabalhar no cemitério novo, esquecendo-se completamente do pessoal que trabalhava no cemitério velho. Esse acabou sendo dispensado, esse pessoal, essa turma. E eu era no meio dessa turma. Justo eu, que era o coveiro com uma boa experiência. Mas não teve conversa. Fiquei mesmo desempregado. Alguns amigos meus disseram, amigos até da prefeitura: ô Zósi, eu sou Zósimo, mas todo mundo me chama por Zósi. Ô Zósi, calma, essa gente nova não vai dar conta desse recado no cemitério novo, não. E daqui a pouquinho vão te chamar de volta. Espera um pouco, homem. Mas eu, infelizmente, não tinha fôlego para esperar. Eu tinha que arrumar um novo emprego e esse tinha que ser imediato. Foi quando alguém me falou que na cidade que ficava a 48 quilômetros da nossa, que era uma cidade maior, lá havia um cemitério que era particular, não era da municipalidade. Era o chamado Cemitério dos Ricos. E que lá, nesse Cemitério dos Ricos, eles estavam precisando de um coveiro. Eu não pensei duas vezes e eu fui para lá. 48 quilômetros, é uma viagem curtinha, rápida. Então, como coveiro era a única coisa que eu realmente sabia fazer bem, eu fui atrás do emprego na cidade vizinha. Chegando lá, eu fui informado que o antigo coveiro desse cemitério tinha pedido demissão, mas ninguém me explicou o motivo, a razão. Achei até um pouco estranho, mas eu não tinha tempo para ficar escolhendo trabalho. Eu precisava sustentar a minha família e entrei no escritório do administrador do cemitério e depois de uma breve entrevista, eu com a minha experiência, acabei sendo contratado na hora por ele. Como falei, eu morava numa cidade vizinha. E então esse administrador falou: faz o seguinte, já que você mora a 50 quilômetros daqui, tenho uma casa dentro do cemitério. E a casa é boa, é uma casa com 2 cômodos, com banheiro, toda mobiliada, tem televisão para você se divertir, tem fogão para o preparo da sua comida. O lugar é bom, até tem de tudo lá, pode ficar tranquilo. Eu achei perfeita a casa, uma vez que eu moraria sozinho. Isso facilitaria, porque eu passaria a semana lá, e a única exigência que eu fiz é que eu queria pelo menos 2 dias seguidos de folga na semana para poder curtir um pouquinho a minha mulher, meus 2 filhos. Eles não me negaram, já que eu me comprometi a fazer horas extras durante a noite. Então eu teria 2 folgas diretas na semana, mas eu iria compensar com horas extras durante a noite. Detalhes todos combinados, salário acertado, eu trabalharia durante o dia e faria umas rondas durante a noite pelo cemitério. E isso seria muito importante, porque um fato estava acontecendo naquele momento por lá. Segundo me contou o administrador do cemitério, o que estava vendo era o seguinte: uma moça, filha de uma família rica da cidade,
ela tinha sido morta a facadas. E quem assassinou essa moça tinha sido um estuprador. Esse estuprador já estava inclusive preso. Mas o problema é que o noivo dessa moça, ele ficou meio doido com a sua morte. Uma morte violenta, uma morte inesperada. Ele que era apaixonado pela moça, queria se casar com ela. Então esse noivo da moça que tinha sido assassinada, ele já tinha invadido o cemitério durante a noite para tentar resgatar o corpo da noiva. Olha que coisa. Ele não tinha ficado bem, não, do ponto de vista emocional. Isso atingiu até a mente desse rapaz. Ele ficou muito perturbado. Então, qual era o alerta que me fez o administrador? Que eu deveria fazer essas rondas de noite especialmente atento àquele túmulo. Porque qual era o medo? O medo era que o noivo, que tinha ficado meio maluco, invadisse o cemitério e violasse a sepultura da moça. Ele já tinha tentado fazer isso. Então era uma coisa na qual eu deveria ficar muito atento. Eu vou confessar que isso até me assustou um pouco. Mas eu precisava demais daquele trabalho para recusá-lo. Tudo combinado, eu aceitei o emprego. Afinal, trabalhar era a coisa mais importante naquele momento na minha vida. A casa, lá dentro do cemitério que me deram, era uma casa simples, mas olha, confortável, viu? Confortável o bastante e suficiente o bastante para me atender. A parte ruim era que eu ficaria longe da minha mulher e dos meus 2 filhos. A minha esposa, que não gostou muito da ideia, muito apegada a mim, mas ela foi obrigada a compreender, e eu prometi que assim que o prefeito novo se cansasse com os novatos do cemitério novo e me chamasse de volta, eu voltaria para lá imediatamente. Então eu comecei a minha nova rotina quase que de imediato. Era assim, de segunda a sexta-feira, eu entrava 7 da manhã no batente, eu ia até 7 da noite trabalhando no cemitério, cuidando dos sepultamentos. Depois desse horário, eu tomava o meu banho, eu jantava e após isso eu fazia rondas no cemitério, pequenas rondas dentro do cemitério, especialmente atento àquele túmulo da moça. A moça que fora assassinada, ela tinha até um nome diferente que eu não vou esquecer mais. Jordana era o nome da moça. Então eu tinha que ficar atento ali ao túmulo da Jordana, porque o noivo, ele poderia de novo invadir o cemitério e tentaria, talvez, quem sabe, violar o túmulo dela. Então isso era uma preocupação para mim. Eu fiquei atento, eu fiquei ligado. Mas as noites, no mais, eram noites tranquilas. Eu fazia aquelas rondas, fazia até a manutenção das sepulturas, isso era da minha obrigação. Até adiantava alguma coisa à noite, quando estava muito tranquilo. E nos finais de semana, sábado e domingo, então eu tirava a minha folga e voltava para casa, ficando com a minha mulher amada e meus filhos tão queridos. A moradia no cemitério tinha lá suas vantagens e desvantagens. A vantagem é que eu morava dentro do trabalho, né? Quer dizer, não tinha dificuldade para chegar. Então eu já estava lá dentro. A desvantagem é que qualquer coisa que precisavam no cemitério, eles me chamavam. Eu estava lá dentro. Logo eu me acostumei. Logo na primeira semana, eu percebi que as noites no cemitério, elas eram diferentes do que eu estava acostumado. No antigo cemitério,
eu trabalhava de dia e eu nunca tinha experimentado a sensação de estar sozinho num lugar tão grande e tão cheio de histórias. Paulinho é uma pessoa incrível, mas a vida noturna no cemitério, ela tem mesmo seus mistérios. As lápides, assim, os túmulos, eles pareciam ganhar vida própria à noite, sabe? E projetavam sombras que se moviam com o vento e fazendo barulhos que não dava para identificar de onde vinham. Eu acabei conhecendo todo mundo já que trabalhava ali dentro do cemitério comigo. Tinha lá um zelador, havia também um segurança, o administrador e mais 2 coveiros. Mas esses também me ajudavam durante o dia. Todos eles eram simpáticos, mas parecia que havia algo que eles não comentavam comigo. Me dava a impressão de que houvesse algum segredo ali. Inclusive o segurança, ele era assim um senhor italiano com um bigodinho fino. Seu Enzo era o segurança. Ele era o mais velho do grupo, sabe? E sempre tinha alguma história estranha para contar sobre o cemitério. Ele, seu Enzo, o italiano, ele me contou que tinha acontecido algumas coisas assim diferentes ali. Mas ele nunca entrou em detalhes. Na primeira semana, o meu trabalho era simples. Bom, durante o dia eu estava acostumado, que era fazer os sepultamentos. O da noite é que eu não estava habituado. Mas ele era simples também, porque eu andava pelo cemitério, verificava se estava tudo em ordem, ia lá no túmulo da Jordana, que era um túmulo muito chique. A família dela era muito rica, sabe? Então eu ficava ali um tempo no túmulo da Jordana, olhando, estava tudo bem. E depois eu ficava atento também aos muros do cemitério. Aliás, como era um cemitério particular, os muros eram altos e tinha inclusive aquelas pontas de lanças sobre o muro. Não era um muro fácil de ser transposto. E eu ficava muito atento para observar se não havia nenhum tipo de invasão, porque o medo era esse noivo, que tinha ficado mesmo meio doido, meio maluco, e queria ter a sua noiva de volta. Mas fazendo aquele trabalho, logo na primeira noite, eu percebi que a solidão era de fato a minha companhia, a companhia constante dali. O silêncio só era interrompido pelos sons naturais do lugar. O farfalhar das folhas, o canto distante de aves noturnas, o curiango, a coruja, o latido ocasional de um cachorro, um outro cachorro e às vezes até o miado de alguns gatos. Que acabavam frequentando o cemitério. Esses sons, que durante o dia passariam despercebidos, ganhavam um tom assustador durante a noite. A casa onde eu morava tinha um pequeno jardinzinho assim na frente, ficava dentro mesmo do cemitério e me dava muita privacidade, porque, olha, eu podia ter medo de qualquer coisa, menos de ladrão, porque dificilmente iria um ladrão até aquela casa para tentar roubar alguma coisa. Nos primeiros dias, eu tinha dificuldade para dormir durante o dia, porque às vezes quando eu tinha uma folga assim durante o dia, eles me autorizavam, como eu ficava até tarde andando pelo cemitério para observar a movimentação. Então eles me autorizavam, você pode descansar um pouquinho durante o dia. Mas eu tinha uma certa dificuldade para fazer isso. Não tinha costume. Precisando do emprego como eu estava,
eu estava determinado a fazer o meu melhor. Algumas semanas se passaram e eu comecei a notar algumas coisas estranhas naquele cemitério. Mas nada a ver com o túmulo da Jordana. O túmulo da Jordana continuava normal, nenhum acontecimento extraordinário. Mas veja bem, numa das minhas rondas noturnas, eu percebi uma das sepulturas estava aberta. Era uma sepultura assim das mais antigas. Eu fui investigar, achando que talvez pudesse ser obra de algum vândalo, mas não tinha sinal nenhum de arrombamento e nada também estava fora do lugar. Era como se a tampa daquela sepultura tivesse sido puxada, removida com cuidado, sabe? E depois colocada ali de volta. Outra vez, eu ouvi sussurros vindos de uma das áreas mais antigas do cemitério. Fiquei também com medo de que fosse alguma invasão. Até pensei no noivo. O noivo meio louco agora, que era uma ameaça para o cemitério. Pensei que talvez ele tivesse vindo com alguém. Mas que eu ouvi. Eu fui até lá para verificar, sempre armado com um facão, porque o administrador do cemitério não me deixou nenhum tipo de arma de fogo. Disse que isso era totalmente proibido. Mas ele me deu um facão para que ali eu pudesse me defender de alguma coisa, até mesmo algum animal que pudesse invadir o cemitério. Então, armado com esse facão, eu fui verificar, mas não encontrei nada. E essas coisas começaram a me deixar inquieto. Mas eu tentava manter a calma e seguir com o meu trabalho. Numa noite particularmente escura, enquanto eu fazia minha ronda, eu senti um arrepio estranho, como se alguém estivesse assim me observando. Eu olhei ao redor, mas não vi nada e nem ninguém. Continuei o meu trabalho, mas aquela sensação, ela não me abandonava. Então eu decidi terminar a minha ronda mais rápido e voltar assim para a casa onde eu estava ficando, a casa onde eu estava morando. Nessas noites solitárias, eu comecei a questionar se tinha sido realmente uma boa ideia aceitar morar dentro do cemitério, né? Ficar com aquela incumbência de exercer a minha função durante a noite. O cemitério, que antes parecia um lugar tranquilo, agora me parecia cada vez mais assustador. Mesmo assim, eu continuava precisando do trabalho e eu estava determinado a não deixar que essas estranhezas me afetassem e nem me afastassem do meu desejo de trabalhar. Com o tempo, eu fui conhecendo melhor a rotina do cemitério e percebendo que, apesar de todas as estranhezas, era um lugar que exigia cuidado e respeito. Eu mantinha sepulturas limpas e bem cuidadas, fazia reparo nas lápides quando necessário e, acima de tudo, eu mantinha a paz e a ordem até durante a noite. E o noivo maluco não apareceu. Não, ele jamais apareceu enquanto eu estava trabalhando ali. Mas na terceira semana minha de trabalho, tudo ficou estranho de vez. Era uma noite qualquer como outra.
Eu estava fazendo a minha ronda e de repente eu vi uma menina, assim, uma mocinha que no máximo teria os seus 14 anos. Cheguei a pensar, será que é a Jordana? Meu Deus, citada pelo administrador do cemitério? Não, mas ele disse que a Jordana era uma moça que infelizmente foi morta, mas era uma moça já adulta. Ela, quando faleceu, já contava os seus 27 anos. Portanto, quando eu vi aquela mocinha, aquela menina, que eu imaginei que talvez pudesse ser a Jordana e senti um arrepio na hora, eu logo afastei essa possibilidade, porque aquela menina, pelo que eu vi e olhei e observei, ela não teria mais do que os seus 14 anos. Ela estava andando pelo cemitério. Eu fiquei surpreso e preocupado, porque o cemitério ficava totalmente fechado à noite. Ninguém poderia estar ali. Eu fui falar com ela. Fui falar com a mocinha, com a garota. Ela me pareceu também assustada. E ela disse que estava indo até um túmulo para visitar. Eu achei estranho. Uma menina, 14 anos, uma mocinha, no cemitério, a essa hora, já adiantada da noite, quase meia-noite. Só que eu achei estranho, mas não queria assustar a menina mais do que ela já me parecia assustada. Então eu pedi para ela me seguir, levei-a até a sede do cemitério, onde tinha telefone. Na casa que eu morava não tinha telefone. O telefone ficava na sede. Eu falei, olha, me espera aqui sentada num banco ali fora, perto da porta. Espera um pouquinho que eu já volto. Eu não quis dizer para ela, mas eu queria ligar para a polícia. Porque veja bem, o administrador do cemitério, ele havia me dado o telefone do chefe da polícia de lá. Como tudo isso é prestígio, como a Jordana, que havia sido sepultada e que poderia ter o seu túmulo violado pelo ex-noivo, o noivo, na verdade, que ficara sem a sua amada, então eu tinha autorização do administrador do cemitério. Falou, olha, qualquer problema com o noivo dela, se ele invadir o cemitério, esse telefone aqui é o do chefe da polícia daqui, você liga para ele, que imediatamente ele manda uma viatura para cá. Ok? Então eu, de posse daquele telefone, falei, eu vou ligar para o chefe da polícia e vou dizer para ele que tem alguém aqui no cemitério. Liguei para o chefe da polícia, ele me atendeu e imediatamente, de fato, conforme dissera o administrador do cemitério, ele mandou uma viatura para lá. A polícia chegou rápido demais, em menos de 5 minutos. Só que chegou para quê? Porque quando eu desliguei o telefone, que eu falei com o chefe da polícia, que eu voltei para falar com a mocinha de 14 anos, ela não estava mais lá. Meu Deus, pedi para ela ficar sentada aqui esperando. A menina havia desaparecido. Eu saí pelas ruas do cemitério para procurá-la. Lanterna na mão, nada, a polícia chegou e eles têm uns faroletes bem mais fortes. Me ajudaram, fizeram uma ronda dentro do cemitério. Nada. Eu até passei vergonha com aqueles policiais ali. Até houve um momento que eu vi um deles assim, rindo. Tipo, o novo coveiro deve estar com medo. Foi assim que eu entendi o riso dele. Eu passei um certo... Olha, na verdade, foi desconfortável para mim. Eu fiquei um pouco constrangido. Essa é a palavra ideal. Fiquei constrangido diante da polícia, porque eu passei uma certa vergonha, assim. Aí os policiais sugeriram que talvez eu estivesse cansado, vendo coisas. Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. Fiquei constrangido, mas eu sabia o que eu tinha visto. Não era possível que eu estivesse imaginando tudo aquilo.
A garota foi tão real e ela estava tão assustada. Mas depois que os policiais foram embora, eu comecei até a duvidar de mim mesmo. Será? Será que eu estou assustado? Mas eu tenho tanta experiência em trabalhar com cemitério. Será que eu estou assustado e vendo coisas? Nos dias que se seguiram, eu continuei a minha rotina normal. Uma semana depois, eu estou fazendo a minha ronda, vou lá no túmulo da Jordana, observei tudo certo. Nenhum movimento suspeito pelos muros. Quer dizer, o noivo dela, eu acho que as prensas que ele havia levado da polícia tinham dado resultado, sim, porque não apareceu mais. Só que, quando eu estou voltando para casa, ó a mocinha lá de novo. A mesma menina, com a mesma roupa. Ela, que tinha no máximo seus 14 anos. A mesma mocinha. Aparência assustada. Dessa vez, eu que não queria mesmo assustá-la e nem perder tempo mais ligando para a polícia, eu tinha passado uma certa vergonha. Então eu fiquei com cisma de ligar para a polícia de novo. Eu perguntei novamente para ela: oi, tudo bem? O que você está fazendo aqui? E mais uma vez ela disse que ela estava indo num túmulo para fazer uma visita. Então dessa vez eu tomei uma decisão e pensei algo assim diferente. Eu acabei perguntando o nome da pessoa que ela queria visitar. E ela me disse exatamente esse nome: Etelvina. O nome mais antigo, é verdade, isso para 1982 também o era. Eu levei de novo a menina até a sede do cemitério, consultei registros. Ela havia me dado não só o primeiro nome, como também o sobrenome. Consultei o registro, não encontrei nada com o nome mencionado. Quando eu voltei para falar com ela, de novo, ela havia desaparecido novamente. E aí eu comecei a cair na real. Aquela mocinha não era desse mundo. Mas afinal de contas, quem era essa garota? E por que ela estava aparecendo apenas para desaparecer na sequência? Uns dias depois, enquanto eu fazia minha ronda, eu encontrei novamente a mocinha. Dessa vez, eu decidi não fazer nenhum tipo de pergunta para ela e nem permitir que ela me visse. Eu apenas a segui, eu apenas a acompanhei. Ela estava andando assim pelo cemitério e eu fui a uma certa distância atrás dela. Ela parecia saber exatamente para onde estava indo. Então eu decidi seguir sem aparecer, sem que ela me visse. A minha preocupação e ao mesmo tempo curiosidade estavam me corroendo por dentro. Enquanto ela caminhava, eu ia com cuidado para não ser percebido, não ser notado. Mesmo assim, ela olhou para trás e me viu. Então, eu perguntei o nome dela, o que eu não tinha feito ainda. E ela me respondeu: Etelvina. E ao responder Etelvina, eu me lembrei que aquele era o nome que ela dizia que precisava visitar o túmulo. Nessa hora, eu senti de novo um arrepio correr todo o meu corpo. O olhar da mocinha era vazio. Aquilo me arrepiou inteiro. Mas eu continuei andando porque ela continuou seguindo. Já que eu tinha sido visto, eu perguntei para ela sobre os pais. E os seus pais, Etelvina? Onde eles estão? E ela respondeu que não sabia e fazia muito tempo que ela não via os pais. Senti nessa hora
uma certa dor e tristeza na voz dela. Seguimos caminhando em silêncio por um tempo. O desconforto para mim aumentava, mas a minha curiosidade também. Finalmente, nós chegamos em frente a um túmulo antigo, quase que esquecido, escondido entre outras sepulturas mais novas. A garota parou ali, olhou para mim e, olhando para mim, disse calmamente que ela tinha medo de faca. Eu estava com um facão, aquele facão que eu usava, que me foi dado pelo administrador do cemitério para me defender. Fiquei surpreso e meu coração acelerou, porque o facão, eu não mantinha ele à mostra. Ele estava assim, usando uma parte da minha calça e outra parte da minha camisa, ele estava encoberto. Eu sempre carregava aquele facão durante as minhas rondas noturnas para me proteger, conforme eu já disse aqui. Mas ela parecia saber disso, o que me deixou ainda mais intrigado. Antes que eu pudesse perguntar por que ela tinha medo de facas, ela continuou falando com uma voz serena e triste. Ela disse que tinha sido morta a facadas e que estava enterrada ali onde nós estávamos. Nesse momento, eu senti um arrepio tão forte. Minhas pernas tremeram com tal violência que eu achei que eu não fosse continuar de pé. A voz dela me soava tão real e ao mesmo tempo tão carregada de dor. Fiquei paralisado por um momento, tentando processar o que ela tinha acabado de me falar. Quando eu voltei a olhar para ela, ela me disse ainda: eu morri do mesmo jeito da Jordana. Ela estava se referindo à moça que tinha sido morta só que há um pouquíssimo tempo. E o túmulo de Jordana era um túmulo muito policiado por mim, que foi pedido do administrador. E ela disse mais: eu queria que você também se preocupasse com o meu túmulo a partir de agora. Você faz isso? E eu acabei prometendo para ela que sim. Ela disse que da Jordana eles estavam cuidando. Eu agradeci e na sequência ela desapareceu. Nessa hora bateu um frio e parece que o cemitério inteiro ficou mais escuro. As árvores balançavam, fazendo o barulho das folhas. Meu coração batia acelerado e eu sentia um misto de medo e tristeza. Eu voltei depois correndo para minha casa dentro do cemitério e tranquei a porta. Passei o resto da noite acordado e também com uma Bíblia que eu tinha ganhado da minha esposa, aberta e rezando e pedindo por aquelas almas, especialmente dela, Etelvina, e da Jordana. Eu estava pensando na história de ambas. Quando o dia amanheceu, conversei com meu superior, o administrador. Expliquei para ele tudo o que tinha acontecido. Ele percebeu que eu havia ficado assustado. Foi quando eu propus se eu podia continuar trabalhando durante o dia. Para não passar mais vergonha do que eu já estava passando, eu não queria demonstrar o meu medo, eu disse que era um problema com a minha mulher e que eu queria estar em casa todos os dias. E como era apenas 50 quilômetros de distância, eu tinha comprado uma Honda CG, uma 125. Isso de fato havia acontecido, mas eu já tinha tomado essa providência prevendo o que pudesse acontecer. Ele, como estava gostando do meu trabalho, aceitou a minha proposta sem fazer mais perguntas. Então eu comecei a fazer a minha rotina no cemitério de 7 horas da manhã até 5 horas da tarde
Ia e voltava todos os dias com a minha CG 125. Devido a isso, minhas folgas foram reduzidas para apenas uma durante a semana. Mas mesmo assim eu acho que valeu a pena. Comuniquei os fatos todos à minha mulher e ela, que era muito amiga do padre da nossa cidade, me levou até ele e eu pedi àquele vigário que me ajudasse com missas que foram rezadas em sufrágio à alma. A partir dali, a minha sorte realmente mudou muito. Naquele cemitério particular, aquele administrador acabou me dando outros cargos e ali eu pude prosperar. E mesmo quando me chamaram para que eu voltasse para o cemitério novo lá na minha cidade, acabou acontecendo o que se previa, eu tive a felicidade de dizer que não, porque eu estava muito bem no meu novo trabalho. Acabei trazendo a minha família para morar naquela cidade maior, onde, graças a Deus, eu acabei encaminhando meus filhos para os estudos e hoje estão todos formados. Isso tudo se deu em 1982, quando eu contava 27 anos de idade. Hoje, com 70 anos, eu tenho a honra de participar deste teu canal, contando essa história. E eu espero voltar outras vezes com outras narrativas para você e os seus ouvintes.